De que forma o nascimento impacta na nossa vida, nas nossas relações, na nossa vida financeira, na forma como nós nos comportamos no mundo? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo e eu peço já que você possa se inscrever aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e também deixe o seu comentário e compartilhe esse conteúdo. É importante que você faça isso para que esse material, esse conteúdo chegue até mais pessoas, para que mais pessoas possam mesmo ter o contato com esse conteúdo transformador. E hoje eu vou falar aqui com você sobre o nosso nascimento. Falar sobre o nascimento é falar de um movimento da nossa vida em que nós vivemos, todos nós passamos pelo nascimento, mas nem todos nós temos a consciência de como que foi o nosso nascimento. E o nascimento na vida de qualquer pessoa é o primeiro movimento, o primeiro e decisivo movimento que vai perdurar e ecoar durante toda a sua vida. Se você não sabe, o nascimento ele ecoa durante toda a sua vida. Tem um ditado que a minha avó ela falava bem assim: a primeira impressão é o que fica. Talvez você já deve ter ouvido falar desse ditado. E esse ditado ele traz um pouco da essência sobre essa primeira impressão. E por que que o nascimento ele é tão importante e ele ecoa na minha vida financeira, ecoa nos meus relacionamentos, ecoa na forma como eu me comporto? Porque no nascimento é quando eu venho para o mundo. Eu estava lá na barriga da minha mãe, então eu estava ali no mundo da mãe. Eu estava ali sendo nutrido. Eu estava ali não tendo que trabalhar, eu estava ali não tendo que lutar pela minha sobrevivência, porque eu estava no mundo da mãe. E quando nós nascemos, acontece um movimento muito brusco, porque eu saio daquele mundo e venho para a vida, para essa vida externa. E esse movimento, ele é um movimento que ecoa. Por quê? Por quais questões, Johnny, que ele ecoa? Porque é o teu primeiro movimento no mundo. Então, a forma como você nasceu vai impactar na sua vida, porque a forma como você vai se movimentar depois nas relações, na sua relação com o seu parceiro, com os amigos, com a sua família, com o dinheiro, com a alimentação, é a forma como você fez esse movimento de vir para o mundo. Por isso, o primeiro e decisivo êxito na nossa vida é o nascimento. É de suma importância. Quer se autoconhecer? Procure saber da sua história. E saber do teu nascimento é algo básico e essencial. Eu trabalhei durante muitos anos com a técnica do renascimento. Ainda hoje aplico em alguns momentos aqui na terapia individual com alguns clientes e também já vivenciei muitas experiências, já passei por várias dinâmicas de renascimento. E é incrível como que cada dinâmica ela vai me levando a uma camada mais profunda. Então, fazer esse movimento de conhecer como foi o teu nascimento vai te ajudar a entender como você se comporta diante da vida. Até porque, pensa só, você ficou ali 9 meses no mundo da mãe. E aí você vem para a vida. E como que foi esse movimento, por exemplo, com relação à tua mãe? Logo que você nasceu, você foi para o colo da tua mãe ou logo quando você nasceu, você foi afastado? E quando você nasceu utilizando da tua própria força? Porque, por exemplo, quando nós temos o parto natural, quando você teve que usar a sua própria força para nascer, nesse primeiro momento você teve que demonstrar a sua capacidade de vir ao mundo. E você teve que exercitar essa capacidade de quê? De se impor. Claro, foi doloroso? Sim, causou dores, porque todo nascimento, todo parto dói. Mas ali você exerceu a sua capacidade. Então, por vezes, por exemplo, é muito interessante, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, quando eu, por exemplo, não tenho a iniciativa de ir para o mundo, de buscar mesmo essa capacidade, seja para fazer dinheiro, seja para iniciar um novo projeto na minha vida, quando eu não faço isso, esse movimento pode estar conectado lá ao meu nascimento. Então, nós vemos que
todos os nossos êxitos posteriores, o que é os nossos êxitos posteriores? As suas conquistas, a forma como você se comporta na vida, o êxito de repente, cuidar da tua saúde, o êxito de ter bons relacionamentos, sejam sociais, profissionais, todos esses êxitos posteriores, eles dependem do que? Do nosso primeiro êxito, que é o nosso nascimento. A forma como eu nasci fica impressa na minha vida, na forma como eu vou me comportar no mundo. Johnny, então você está querendo dizer que assim como eu nasci, assim como eu vi o mundo, eu vou ser assim para o resto da vida? Não, não é sobre isso, muito pelo contrário. Aqui você está tomando a consciência de como que foi o seu nascimento e como ressignificar isso, como fazer um movimento para que você possa desenvolver essa capacidade de ir para a vida. Então, às vezes, a forma como eu nasci pode ter colocado um limite na minha vida, mas isso aí é uma coisa que nós conseguimos ressignificar depois com algumas técnicas, seja com o renascimento ou com a constelação com o renascimento, que é uma técnica que eu trabalho aqui dentro do consultório, a constelação com o renascimento, onde você consegue ressignificar, reconhecendo as suas raízes, tendo a consciência e resgatando aquilo que te falta, seja a capacidade de se dar, a capacidade de ir para o mundo, a capacidade de desenvolver outras capacidades. E tudo isso vai refletindo aonde? No seu mundo externo. No mundo externo a gente coloca as relações externas, dinheiro, alimentação, propósito de vida e assim sucessivamente. Sendo assim, qual é o primeiro movimento que nós fazemos depois do nascimento? O movimento de ir até a mãe. E aí entra algo muito sério. Esse movimento e a saída até a mãe, ela foi possível ou ela não foi possível? Porque a mãe é que nos nutre. Então pensa só, a mãe te nutriu durante 9 meses na barriga dela. E aí quando você nasce, você vai ser nutrido de uma forma diferente. De que forma? Tomando o nutriente da tua mãe, que é o leite materno. Esse leite materno, futuramente na sua vida, ele passa a ser o quê? O dinheiro. Porque o dinheiro, nós fazemos o dinheiro com a intenção de quê? De promover a alimentação, de promover a minha subsistência. Então, foi possível esse primeiro movimento em relação à tua mãe ou não foi possível? Como que a tua mãe ela se viu diante desse movimento? Como que foi esse teu nascimento? Você foi afastado ou não? Porque a mãe, ela é a vida. E aquilo que a nossa criança interna, aquilo que eu signifiquei lá nos meus primeiros dias de vida, nas minhas primeiras horas, isso ecoa depois para a vida. Nós podemos, por exemplo, trazer alguns aspectos, por exemplo, do parto natural. No parto natural foi quando você teve que fazer esse movimento de ir até a vida. E esse movimento de ir até a vida, de vir ao mundo, trouxe para você uma sensação de segurança, de acolhimento, de receptividade. Então, todo aquele movimento ali, naquele primeiro instante, quando você nasce e diretamente você vai para os seios da sua mãe, isso traz para você sensação de autoconfiança, de segurança. Quando imediatamente, por exemplo, quando é respeitado o tempo do cordão umbilical, o tempo que ele precisa ser cortado nesse movimento, te gera o quê? Uma compreensão da sua transformação, daquela transformação de instantes na sua vida. E isso depois te traz o quê? Um sentimento de acolhimento, um sentimento de confiança na vida, de aceitação das transformações, das metamorfoses da vida que nós vivenciamos, do encerramento de ciclos. Eu vou ter a possibilidade de compreender os encerramentos de ciclos para iniciar novos ciclos de uma forma muito mais tranquila. Então nós vemos que o parto natural proporciona isso. E como que foi o teu parto? Então, agora quando nós, por exemplo, vamos para o parto, vamos dizer para a cesárea, esse movimento pode trazer inúmeras consequências para a vida do bebê. E aqui eu não estou trazendo, levantando a bandeira de como que tem que ser o seu parto, não. Agora, se você é mãe e você está vendo esse vídeo, se coloque no lugar de filha. Como que foi o seu nascimento?
tá bom? É importante que você tenha essa consciência. Se você é mãe ou quer ser mãe, você também vai tomar consciência de todos esses fatos aqui que são importantes. Agora, por exemplo, quando você vem de um parto de cesárea, um bebê que ele vem pelo parto de cesárea, ele não passou pelo movimento vaginal. E aí, o que isso traz como consequência? Uma falta de intimidade com a mãe. Tendenciosamente, esse bebê talvez tenha mais intimidade se tiver abertura com o pai. Compreende? Então, nesse parto, por exemplo, na cesárea, a gente desenvolve algumas dificuldades, como, por exemplo, essa dificuldade de intimidade com a mãe, então talvez uma relutância em tomar a mãe, tomar esse leite que nutre, e nesse momento também, na cesárea, existe um trauma cirúrgico, por conta da recuperação da mulher. E esse trauma cirúrgico, ele gera no bebê uma culpa, então às vezes eu carrego uma culpa, de onde que eu carrego essa culpa? Será que não é do meu nascimento? E aí essa culpa gera um sentimento também de raiva, compreende? E aí dentro desse movimento, as pessoas que nascem de cesárea, talvez elas tendem a apresentar uma tendência a não completar os seus objetivos. É importante você ter a consciência aqui, falando mais uma vez, tá? Não quer dizer que toda pessoa que nasceu de cesárea vai agir dessa forma, mas há uma tendência. E aí você vai investigar, até porque o humano é humano, não é exatas. Mas essas observações que foram feitas pela psicologia e por inúmeros terapeutas têm trazido para nós algumas compreensões, que é o que eu quero trazer para você aqui agora, sobre o nascimento, como que isso influencia na sua vida. Então, se você vem desse parto, por exemplo, de cesárea, principalmente, por exemplo, quando é cesárea, vamos supor, a cesárea agendada. Eu me lembro muito bem de um caso de uma cliente que nós trabalhamos, em que ela chegou a uma estagnação na vida dela. E essa estagnação da vida dela veio após ela fazer uma graduação, e ela queria fazer uma residência e não conseguia focar, não conseguia ter objetivos. E nisso que nós fizemos o movimento do Renascimento, o parto dela foi todo agendado. Então, assim, foi aquele bebê Johnson Johnson, tudo planejadinho, veio dormindo. Então, o que acontece? Inconscientemente, essa pessoa ela vai esperar o quê? Com que a vida aperte, uma mão, digamos assim, uma mão salvadora, alguém que vai ali impulsioná-la a fazer o movimento de conquistar aquilo que ela tem a capacidade. Então, por vezes, isso tende a trazer uma sensação de que alguém vai vir invadir o seu espaço, e aí sim ela vai poder entrar em movimento, compreende? Então isso é muito importante, porque vai te fazer entender. E depois que você compreende essa dinâmica, o objetivo é o quê? Ressignificar. Aí entra uma questão também que é muito importante de quê? De uma reprogramação mental. Só que eu só consigo fazer essa reprogramação cognitiva quando eu tenho essas informações. Compreendem? E aí eu vou me policiando. Opa, pera lá, aqui está influenciando a minha vida por conta disso. Não, eu vim a vida, agora eu posso fazer diferente. Compreende? Então nós vemos o quanto que o nascimento aqui, de uma forma bem breve, o quanto que ele impacta, né? Se a gente fosse mergulhar em cada forma, em como que foi o nascimento, seja o parto com fórceps ou outras formas, tudo isso vai trazer para nós uma consequência, uma primeira impressão da vida. Espero ter aqui esclarecido, e isso depois reflete em outras áreas da sua vida, no financeiro, na forma como eu vou impor, na forma como eu vou me colocar na vida, na forma como eu vou me posicionar na vida. E aqui eu trouxe somente de um evento, que é o quê? O nascimento. Mas a gente não pode se esquecer, e você tem que se lembrar que os 9 primeiros meses lá da sua vida se deu na barriga da tua mãe, você estava no mundo da mãe. E o que aconteceu com a tua mãe você sentiu, entendeu? Então muitas explicações da forma como você pensa vai vir desse movimento, desses primeiros 9 meses de vida que você teve ali na barriga da tua mãe. Então espero ter esclarecido para você. Peço que você compartilhe esse vídeo. Meu nome é Johnny e eu atendo aqui em Vila Velha, também faço atendimentos online, também faço
Constelações de forma online, a técnica do renascimento, eu não recomendo que se faça de forma online. É necessário ter um terapeuta te acompanhando durante esse movimento. E se você quiser tirar mais dúvidas, marcar um atendimento, marcar uma sessão sistêmica, você pode entrar em contato aqui comigo. Siga aqui nas redes sociais, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o número máximo de pessoas que você puder, tá? O número máximo de pessoas que você puder. Conto aqui com o seu apoio, com a sua divulgação desse material. Tá bom, minha gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus.